quiser começar, eu puxo o cronômetro. 1, 2, 3, gravando. Olá, amigos da TV Cidade, estamos com mais um Cidadania e Qualidade de Vida. E para falar de cidadania e principalmente qualidade de vida, hoje temos a pessoa que comanda essa cidade na fases dos planejamentos, do meio ambiente, que é tudo que traz qualidade de vida para uma cidade. Estamos em boas mãos, porque é uma moça que conhece muito da lida, está sobrecarregada, já falei para o prefeito isso, mas ele disse que não. Então estamos aqui com a Cris Girelli. Cris, teu primeiro oi aqui para a Câmara 3, para quem está nos assistindo em casa. Olá, pessoal. Realmente é uma pasta que pode proporcionar qualidade de vida. Nós estamos trabalhando com muito afinco, com muito amor. Eu tenho um grupo de pessoas trabalhando comigo que gosta do que faz, que é ouvida e que está, sem dúvida, buscando harmonia na nossa cidade. Harmonia. Uma pessoa que nem tu, que já tem quantos anos de experiência na tua lida? De trabalho, 22. 22 anos. Então começou com 10, né? Porque faz... que bom se fosse. Exatamente, né? Então, assim, 22 anos de experiência, a dificuldade das pessoas que estudam mais, a dificuldade da pessoa que se dedica a um assunto, às vezes as pessoas não entendem que a gente está um pouco na frente. Eu estou me incluindo nisso porque eu já larguei muitas coisas na cidade que as pessoas não me entenderam, né? E hoje está caindo a ficha. Assim como eu acredito que tu tenha enfrentado isso aí também, né? Tu estuda muito, tu já visitou muitas cidades, tu sabe o que é melhor para uma cidade num planejamento. Mas é difícil as pessoas entenderem isso? Na verdade, apesar de eu gostar muito de estudar, de ter conhecido diversos lugares, uma coisa que eu, desde o início da minha profissão, quando eu trabalhava com uma parte de arquitetura de interiores, que foi uma fase também que eu vivi dentro da minha profissão, eu sempre gostei muito de ouvir o que era bom para as pessoas, que não necessariamente era o adequado dentro daquilo que eu tinha estudado. Sim, existe toda uma técnica. Se nós falarmos de urbanismo propriamente, existem modelos de cidades construídas, existem maneiras de fazer com que as pessoas vivam numa harmonia, com que a gente tenha menos conflitos urbanos. Existe. Mas isso é muito particular. Não quer dizer que a modelagem dê certo para todos os povos e para todo tipo de cidadão. Cada aldeia tem a sua cultura. Cada aldeia tem a sua cultura. Farroupilha, ela é uma cidade de muitas culturas. E fazer esse entrosamento é bastante complicado. Nós temos uma cidade implantada, uma cidade que já cresceu de diversas formas, que tem todo tipo de empreendedorismo, o que é extremamente positivo. Digamos assim, o lado industrial da cidade está se desenvolvendo super bem, mas aí ele tem uma crise, mas aí tem o agro que sustenta, ele tem uma rede formada que é fantástica, o que atrai pessoas de outros municípios, que eu também acho extremamente positivo, mas gera conflitos urbanos, de toda ordem, e planejar isso tendo a concordância total é praticamente impossível, tá? Nós temos trabalhado com muita cautela para que isso seja entendido e não engolido, tá? Não vou contentar a todos, mas eu pretendo contentar a maioria. A maioria. E na verdade, quando uma grande maioria se sente atendida e assistida, a gente já atingiu um objetivo. Mesmo num grupo familiar de 4 ou 5 pessoas, tu vai ter uma pessoa que não vai estar contente com a decisão de onde ir jantar, por exemplo. Faz parte do ser humano. E a evolução do ser humano, talvez, daqui a algum tempo, comece a mostrar isso. Quando a gente fala em planejamento, e eu fui muito dura quando entrei na secretaria, dizendo que a cidade não vinha sendo planejada, criticada, e claro que com as críticas tu faz uma reflexão. Será que eu falei bobagem? E quanto mais eu avanço, e agora eu estou falando de revisão de plano diretor, que é um trabalho fantástico que está sendo feito pela secretaria, eu vejo que não, eu estava certíssima. Porque não tem sentido eu planejar uma cidade para daqui a 20 anos, se ao longo desses 20 anos eu não tiver um plano para colocar isso em ação. Porque não vai chegar lá nos 20 anos, eu planejei, eu não fiz nada, e o caos já se instaurou. Ficou no papel. E foi o que aconteceu. Então, assim, sem demérito aos trabalhos que foram feitos, aos planos diretores que já passaram,
faltou olhar com visão de possibilidade de execução. Aí a gente vai para Pedro Grendene, por exemplo, que é uma via que foi planejada em 1972, que deveria ter 25 metros. De lá para cá, todo o projeto, o que foi construído antes, ok. Todo o projeto que foi instalado lá respeitou esse alargamento de via, porém não teve o olhar do órgão público de fiscalizar que essas áreas não fossem utilizadas. Ou então não tem o entendimento, mesmo daquela pessoa que aprovou o projeto, que sabe que é uma área de alargamento viário e que fica com aquela mentalidade de isso nunca vai acontecer. E se nós seguirmos nesse padrão, nós estamos condenando a cidade a ela ser desviada. Então, que acontece em muitas cidades. Em muitas cidades, né? Isso, então, a parte assim, velha e a parte nova. Não é Farroupilha, que é ruim, que é diferente, assim, não é nada disso. É assim, só que então a gente precisa refletir o que a gente quer. A gente quer que ela seja desviada. Ela é muito bem, a Farroupilha geograficamente está numa posição fantástica. Coração da serra. Coração, e assim, ela é muito boa para questões logísticas, só que eu tenho que proporcionar possibilidades. Não tem como a gente, com a revisão que está sendo feita por pessoas de Farroupilha, por vários funcionários de carreira que viram as coisas acontecendo ao longo dos anos e estão trazendo contribuições riquíssimas. Tem pessoas realizadas fazendo esse trabalho, porque eu dei autonomia para que elas falem, para que elas digam, para que elas insiram. Tudo é decidido numa comissão, não tem a minha decisão para o teu terreno, não tem nada disso. Até pela experiência deles, né? A experiência deles é o que está, assim, falando altíssimo. Então, a gente sabe de que forma deveria ser e a gente está montando estratégias para que isso gradativamente venha acontecer. É a única forma de, numa cidade já consolidada, tu melhorar a harmonia, que eu falei no início, e resolver pequenos conflitos urbanos. Vai ter o aceite de todo mundo? Não vai ter. Mas talvez, e eu não falo de 20 anos, eu falo assim, de 2, de 5 anos, de 10 anos, gradativamente as pessoas vão se dar conta do quanto foi importante uma decisão técnica. Não é a decisão do gosto da Cristiane, do gosto da Patrícia, do gosto da Alexandra, não é nada disso. São decisões colegiadas, decisões tomadas em conjunto, tem conflitos dentro da secretaria, para que lado vai, para que lado vem. A gente fez um trabalho que agora ele está em apreciação no Conselho do Meio Ambiente, de APPs urbanas. Tá? É um trabalho riquíssimo, e aí olha o contrassenso e a loucura que tu começa a encontrar o cidadão, tá? O Conselho do Meio Ambiente é um conselho que tem um foco de preservação de meio ambiente, e não gostou do trabalho. Agora eu tenho a sensação que eles entenderam qual foi o viés do trabalho e a coisa está começando a entrar nos eixos. Então a gente fez o quê? Um estudo de todas as APPs baseado em Carta do Exército, buscando lá toda a base hidrográfica do município, tá? A primeira fala que eu escutei da engenheira, da bióloga e da engenheira agrônoma, que foi uma licitação, uma empresa que ganhou para fazer o trabalho, analisou a cidade por mapas, por históricos. Ela me disse: Farroupilha não poderia existir. Claro. Por causa da base hidrográfica. Sim, as nascentes, tudo. No momento que ela me falou, eu dei uma recuada e disse: para aí, então a gente não vai se acertar. E ela disse: não, veja. Aí ela começou a me mostrar tudo documentado, e não é empírico, não é opinião, tenho base de dados para isso, tá? Baseado nisso, hoje tu olha o mapa que está em proposta para a gente fazer o marco regulatório das APPs urbanas. Eu tenho toda a cidade consolidada e ao redor dela, água. Tá? Então, assim, o que a gente fez com isso? A gente está, então, fazendo demarcações de APPs que ainda têm uma contribuição para dar, para que eu não fique sem água. Então, quando chega o verão, que aí eu tenho estiagem, porque teve um monte de nascente enterrada, tubulada, de forma incorreta. E não é uma crítica, não se tinha conhecimento, não se tinha ferramentas, hoje se tem muita ferramenta. Na época aquilo era o melhor. Era o melhor, né? Mas assim, então a partir de agora,
eu tenho isso mapeado. O que eu quero? Como é que eu vou garantir a sustentabilidade? Como é que vamos ter água no futuro? Como é que eu vou ter água no futuro? Quase não tivemos esse verão, né? Quase não tivemos. Isso tem acontecido nos últimos 3 anos e a tendência é seguir acontecendo se nós não tomarmos A providências. população aumenta e a água é a mesma, né? Não são providências de curto prazo, mas eu preciso preservar, tá? Então, assim, teve todo o mapeamento que já existia, que é muito bom, que foi aquele produto que foi comprado em 2019, do gel farroupilha, que até hoje não foi instalado, porque também teve algumas coisas atravessadas nesse processo, foi com um viés tributário, de IPTU, toda essa história que tu deve te recordar. Sim. Mas a ferramenta é ótima, a ferramenta é ótima e ela está à disposição para a gente usar. Com a aprovação, com o avanço do plano diretor, ela vai estar disponível ao acesso de qualquer cidadão, principalmente de engenheiros, arquitetos, que vão se fazer valer dessa ferramenta para saber como interferir nas áreas. Então, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, é muita coisa positiva para facilitar a vida das pessoas, mas para isso tem que ter aquele olhar de o que eu espero da minha cidade. Coletivo, né? Coletivo, que é a base do trabalho que a Secretaria desenvolve. E talvez, pela primeira vez na história, apesar de já terem passado pela pasta que eu estou, outras pessoas com formação técnica, talvez pela primeira vez a opinião técnica está sendo ouvida pelo gabinete, tá? Porque é muito bonito tu colocar um engenheiro ou um arquiteto no cargo, mas não deixar ele falar de verdade como é que vai... Sim. A parte política se sobrepõe? Ela se sobrepõe. Eu também entendo isso. Eu também entendo, mas isso acaba não trazendo benefícios para o cidadão, por mais que ele pense que está trazendo. É por isso que às vezes o técnico é retirado rapidamente de uma posição, porque acha que ele não tem jogo de cintura, né? Mas anteriormente, quantas mudanças no plano diretor foram feitas, beneficiando a um ou outro interessado que estava na política. Então a gente sabe que isso acontece, né? Mas quando tem gente que quer o melhor pela cidade, tem que dar um pouco mais vamos dizer assim, de tempo ao tempo, né? O que às vezes não acontece, né? Eu sei que o nosso estudo, apesar de ele estar assim, demorando mais do que eu gostaria, ele não vai ter um acerto 100%, né? Isso não existe. Mas a gente está, assim, muito próximo de uma realidade, a gente identificou quais são as vertentes da cidade que eu devo levar a parte industrial, para que lado habitacional, a gente tem isso mapeado de uma forma bastante coerente, tá? Bastante precisa e capaz de fazer funcionar, né? Claro que a parte ambiental ela vai se sobrepor, vai ter áreas que assim a gente adoraria poder, vamos assim ser bem pejorativos, enterrar tudo, mas eu tenho noção do qual vai ser o impacto lá na frente, então é uma decisão a ser tomada, não quer dizer que a decisão é minha. Sim. O que eu quero te dizer é que eu tive e tenho o aval do gabinete para apresentar esses estudos, e aí as decisões têm que ser tomadas, políticas ou não, elas têm que ser tomadas, mas sabendo para que lado eu tô indo. Porque, assim, eu não posso ficar à mercê da água que cai do céu. Exatamente. Né? Eu preciso, principalmente numa região que tem nascentes, que tem um potencial hídrico para sustentabilidade. E empresa nenhuma, casa nenhuma, comércio nenhum, ninguém vive sem água, né? E não se fez nada. Que são coisas básicas. Décadas. Não se fez, mas o que eu te falei, não necessariamente por falta de vontade, sim porque nós chegamos num momento muito bom que eu tenho ferramentas que eu consigo fazer essas identificações. O que se vê é o seguinte, por exemplo, mexer no plano diretor para beneficiar um loteamento lá, não sei quantos quilômetros da cidade, que vai precisar botar escola, ônibus, posto de saúde, não sei o quê, só para liberar uma área, por causa de uma cooperativa, por causa de não sei do que, não sei o quê. Essas decisões políticas só atrapalham, a gente sabe disso, né? Mas, infelizmente, o jogo é esse, às vezes, né? Até porque toda a parte da agricultura, do agro em si, o setor primário, ele é fundamental para a nossa sobrevivência, né? Então, na verdade, a partir do momento que eu levo bairros que não estão colados na atual... Na periferia atual, e que eu começo a ampliar o perímetro urbano de forma descontrolada,
eu não só dificulto a questão dos equipamentos públicos que eu tenho que levar para lá, com custos altíssimos, como eu prejudico essa cadeia primária, né? Então tem que ter um equilíbrio. Claro. Tem que O que não é fácil. Tem que ter um equilíbrio. E quando eu te falo que apesar de ter o conhecimento técnico, a escuta é muito importante, é porque eu preciso entender qual é o desejo de quem está ali. Que não é aquele desejo particular, que eu também entendo. Sim. Eu também entendo, né? No momento que uma pessoa se sente impactada no negócio dela e ela começa a visualizar que isso vai prejudicar a sobrevivência dela, ela entra em desespero. É um direito, né? E eu compreendo completamente. Mas no momento, na posição que eu estou, se eu não tiver a visão macro, eu vou começar a cometer um erro atrás do outro. E a visão macro, ela não é minha única e exclusiva, ela é de todas as pessoas que estão comigo na secretaria. É um colegiado, praticamente. Né? Mas, assim, a parte política é o difícil, a gente sabe disso. O prefeito, por mais de uma vez que foi na rádio, disse que é projeto concluído, que vai sair. A dúvida que o cidadão comum, que o cidadão do dia a dia está tendo é o seguinte: nós temos uma Rômulo Noro nos trilhos que começa no São José e vai ao Industrial. Fantástica. Se não fizesse disso uma avenida e no meio um canteiro com ciclovia, com caminhada, isso não resolveria a metade dos problemas da cidade. Tá, mas agora vamos fazer a Pedro Grandene primeiro. É que você, como falou, tem que começar em algum lado, né? A dúvida do cidadão é a seguinte: a Pedro Grandene é uma prioridade realmente? Ou não teria outras coisas com demandas mais antigas, Cris? Tipo a Armando Antonello. Como é que, desde o tempo do Pascoal, Bareta, Clark, Pedroso e agora o Feltrin, se fala que tem que desviar da VRS 813 para 453, né? Faltaria asfaltar 2 quadras e abrir uma lá na Santa. Cara, isso não é mais fácil do que fazer a Pedro Grandene, isso não é mais fácil do que abrir toda a via nova que vai ter, que vai desviar. Enfim, assim, tem a própria Barão do Rio Branco. Se foi feito um viaduto lá da Colombo, que se chama hoje, é porque ali tem realmente um trânsito maior que na Pedro Grandene. Tá, mas daí o que eu ouvi hoje, muito bem colocado dos comerciantes. Mas quer dizer então que os comerciantes da Barão gritam mais alto que nós, eles vão ficar por último. Então é isso a parte política que o povo está questionando, né? É difícil escolher aonde começar? Na verdade, não, eu te diria que não foi nenhuma questão de escolha. Tem inúmeras frentes que precisam ser atacadas. Essa da Rômulo Noro, do meu ponto de vista, é importantíssima, mas em momento nenhum, eu hoje não tenho uma ferramenta legal para fazer isso. Então, ele acaba sendo um movimento mais demorado, mas que sim, ele precisa acontecer e ele está no escopo da revisão do plano diretor, tá? Que a gente tem uma expectativa de até o final desse mês ele ir para entidades, depois conselhos, audiência pública e Câmara de Vereadores. É esse o trâmite. Já no final desse mês a gente começa a abrir o trabalho, tá? Tá no escopo. A Barão, a Marechal, a própria Silveira Martins, tem diversas frentes necessárias. Por que a Pedro Grandene por primeiro? Vamos pontuar como é que chegamos ali. Havia e há um clamor muito grande da comunidade da Pedro Grandene pela melhoria do pavimento. Tá? Asfalto, tapar os buracos. É o que eles pediram, segundo eles. Sim, eu vou te dizer assim, que ela, pelo fluxo que ela apresenta hoje, provavelmente pela falta dessas outras alternativas, acaba tendo um fluxo muito intenso. A gente não foi um chute no escuro, teve uma avaliação, teve um estudo para ver de fato qual era o trânsito que passava por ali hoje, tá? Eu não tô falando, como eu te falei, eu tenho que estruturar de forma que as coisas possam ir acontecendo. Infelizmente, é uma barreira que eu, que venho do privado, encontrei ali. O tempo, ele é o dobro, às vezes o triplo do que uma empresa privada poderia fazer. Eu tenho que começar por algum lado. Bom, então eu tenho que fazer um investimento ali. Um tapa-buraco e seguindo com aquele fluxo, não duraria um ano, tá? Como nós temos muito apreço pelo dinheiro público, então vamos fazer uma obra melhor, vamos fazer uma obra estruturada. Daí se começou os estudos e se identificou a necessidade de 2 pistas que sobem e 2 que descem. Não quer dizer
que isso vai ser para sempre. Mas então, tenta entender a lógica que a secretaria pensou. Eu faço isso nesse momento, eu resolvo temporariamente ali, para daí trabalhar na outra, para no futuro ter um sistema binário. Se a gente só corrigisse o pavimento ali, eu ia continuar com um fluxo muito intenso, e quando eu falo da melhoria do pavimento, do asfalto em si, por mais que algumas pessoas talvez não tenham entendido a forma correta que nós trabalhamos lá dentro, mas está fazendo uma previsão de um asfalto assim, assado, uma obra faraônica, eu escutei essa palavra, não é uma obra faraônica. Tem o valor dela estimado? Mais ou menos 1.800.000 por etapa, assim, chutando alto, daria uns 6 milhões, tá? Isso se não tiver nenhum outro problema, né? Pode acontecer, né? Pode acontecer, mas eu vou te dizer assim, que a gente... todos os elementos foram analisados, tá? A questão, por exemplo, rocha, vai ter rocha, não vai ter rocha. Hoje já tem tubulações na Pedro Grandene que estão 1,5 metro abaixo, tá? Então, assim, vai descer 1,20 metro. Eu ouvi um monte de barbaridade, sabe? Que, na verdade, a pessoa pega um ponto da informação, transforma ela em outra coisa, sem de fato ter o entendimento. O que eu preciso é de 1,20 metro, de fato, de solo bom. Não quer dizer que se eu encontrar esse solo bom antes disso, eu precise sair cavando e colocar é uma coisa meio lógica. Não vai detonar. Não vai, assim, eu preciso sim afundar mais do que isso até aonde eu passar a tubulação, tá? Mas não é a via inteira, não é um caos, não é tudo isso. É que assim, a maneira como eu vejo assim, primeiro que foi chamados os moradores por parte, né? De acordo com as etapas. Eu acho que tinha que ter chamado todos, para brigar uma vez só, né? É que, veja bem, em nenhum momento se pensou em brigar, muito pelo contrário, o entendimento que a gente tinha é que as pessoas teriam uma visão do quanto seriam beneficiadas, tá? E o intuito da primeira etapa não era nem para fazer discussões sobre a obra em si, e sim sobre o momento em que a obra aconteceria, para que tenha a contribuição de todos, porque a contribuição de quem está no local durante a execução da obra, ela é fundamental. Não se pensou em fechar, como eu te falei, eu ouvi um monte de coisa porque as pessoas começam a ficar em pânico com aquilo que elas vão vivenciar, e eu sei que obra dá pânico, uma reforma em casa, ela causa esse desconforto, só que eu não tenho uma fórmula mágica de fazer diferente, então eu queria a contribuição dessas pessoas e junto com elas construir como nós faríamos, se faríamos meia pista, se não faríamos, a gente foi disposto a escutar a contribuição deles, para então organizar o início de obra. Nunca foi falado que fecharia toda a via durante 9 meses? Não. E que... Não, isso aí não tem nem como? Sim. E hoje se fala que vai ser feito em meia pista, mas sempre foi isso? Meia pista de cada vez? Na verdade, naquela primeira reunião, a gente não falou nem uma coisa e nem outra, a gente foi ouvir. O disse que complicou um pouco. A gente não disse vamos usar meia... E aí as pessoas que conseguiram contribuir disseram o óbvio, que é o que acontece em todas as obras, em todos os lugares, de tu trabalhar com meia pista. Mas ainda assim a gente não foi dizendo, vai ser meia pista. A gente foi disposto a ouvir. Houve muito telefone sem fio aí, no caso. Muita coisa. Muita coisa. E chegou num determinado momento que eu achei melhor deixar. Deixar, porque quando a pessoa só quer falar, só quer gritar, ela não quer ouvir, tu não tem uma construção, tu não tem um diálogo positivo. Eu acompanhei hoje gravei tudo e vamos passar na TV a reunião, né? Eu achei bem produtiva. Sim, assim como a primeira reunião que foi na SIGS do Conselho Gestor foi extremamente produtiva. Mas não tinha galera morador, né? Não tinha tantos quanto hoje, mas tinha vários, tinha uns 10 mais ou menos. Mas hoje tinha 40. Eu não contei, mas tinha a grande maioria, o que eu acho bom. Sim. Né? Eu acho bom. Na verdade, na primeira reunião, então a gente apresentou uma proposta que eu sabia que tinha várias coisas a serem corrigidas, mas eu achei melhor não perder tempo trabalhando nela e ouvir. E a gente ouviu, as contribuições foram excelentes. Eu te diria que 90% das solicitações ou dos pedidos feitos a gente conseguiu colocar.
de uma forma bem tranquila. Só que aí hoje, por exemplo, algumas coisas que eu escutei e que me fazem pensar, tá? Eu não faço uma intervenção num determinado local porque tem um muro muito grande, porque isso vai aumentar o tempo de obra. Mas se tu faz no meu, tu tem que fazer no dele. No muro da Picolino ali, antiga Picolino. Na verdade, assim, ó, dá para fazer, o custo é alto, mas assim, ó, todas as economias que esse governo fez poderiam bancar isso, só que eu não pensei nisso. Eu pensei no tempo de obra que isso causaria, no transtorno que isso causaria. Então, foi uma opção em não fazer. E todo alargamento, ele pode ser feito de forma gradativa, dentro de uma coerência de obra, e é o que está sendo feito. Mas, Cris, assim, com relação a gente conversou bastante fora do ar para ter um entendimento, né? Mas tem coisas que o público precisa saber para começar a lidar com isso, né? Hoje, assim, ó, pelo fluxo que tem ali, se entrasse pela Pedro Grandene e descesse pela Silveira do lado da rodoviária e já pegar a pista pronta lá para ir embora, não seria uma coisa mais viável? Porque, assim, ó, hoje eu vejo na Barão, tem gente que não vai ali em determinado comércio, que é um comércio bom de ir, porque tem suco e não sei o quê, porque tem a melhor carne e tal. Mas como é que eu vou atravessar a Barão das 5 horas da tarde em diante, olhando para um lado e para o outro e vindo o carro toda hora? Tu não atravessa. Então o melhor o que é? É ir lá em cima e fazer o balão na rótula e descer, aí tu estaciona direitinho. Mas eu assim, ó, eu não vou na Barão depois das 5 horas. Então, esse comerciante que está ali, para ele, não é melhor que seja uma única, que é muito mais fácil tu estacionar, tu adentrar? Existe meio que uma lenda urbana com a mão única. As pessoas entendem que se for mão única, elas serão prejudicadas também. Então, tu entende que qualquer coisa que saia do trivial ou do que está implantado, padrão, as pessoas não se dão conta que podem ter uma melhoria gigantesca. Só que, claro, ela vai ter o sair da zona de conforto. Isso é na vida da gente. Toda vez que tu sai da zona de conforto, tu melhora em muitos aspectos, mas tu só vai ver meses ou anos depois. Sim. E do ponto de vista de quem olha para uma cidade, essas pequenas saídas de zona de conforto, elas precisam acontecer. Ou então a gente segue fazendo o mesmo, esperando um resultado diferente, o que é insanidade total, né? Se fizer a mesma coisa, vai dar o mesmo resultado. Vai dar o mesmo resultado. Então, assim, ó, a decisão por esta obra, nesta formatação, ela está sendo tomada com muita consciência, a gente sabe o que está fazendo, eu estou muito segura da decisão, o que não quer dizer que no momento que a gente fizer a intervenção na Silveira, a gente não possa daí sim usar o sistema binário de entrada e de saída pela outra, e aí essa segunda pista voltar a ser um estacionamento. São alternativas que estão sim no nosso radar, porém, diante da forma que o poder público tem, eu tenho que ter um começo, eu tenho que ir implantando. Tu falasse da Barão do Rio Branco, a gente não chegou a fazer intervenções ou entrar em contato com essas pessoas. Eu acredito que o movimento que tenha sido feito no passado e que teve toda uma repulsa e que teve toda uma negativa de quem lá estava, provavelmente não tenha sido conversado de verdade com essas pessoas, mostrado os benefícios que teria a cidade, tá? Eu acho que a condução pode não ter sido bem feita. Porque quando os grupos, por mais que eles tendam a olhar para o seu negócio, começam a entender, eu acho, né? Começam a entender que vai ter um benefício para todos, as pessoas acabam entendendo e aceitando e comprando a ideia e ajudando. Na própria Armando Antonello, hoje se reclama da poeira ali em determinados locais, né? Mas ninguém quer todos os caminhões da Silvestrin e da Big Fair passando por ali. Quer dizer, qual é a mágica, né? Não tem fazer um túnel. Né? A Armando Antonello, aquele trecho que está ainda em estrada de chão, quando eu entrei na secretaria, tinha uma solicitação de aprovação de loteamento parada, não digo parada, mas indo para sendo jogada de um lado para o outro
há mais de 10 anos, tá? Nossa. Então, assim, eu fiz um contato com os proprietários, com os técnicos responsáveis para entender qual era o problema. São 2 proprietários? Todo mundo cedeu um pouco, porque assim, ó, existem situações que elas viram um problema e é um problema e todo mundo tem medo. Ninguém quer mexer. E a gente foi lá e resolveu, tá? Então, hoje é um loteamento que está com aprovação e que está na fase de execução dele. Até isso não ser efetivado, não dava para falar, aquilo era uma gleba, né? Como é que eu vou fazer uma interferência ali? Não tinha o que fazer. Então, foi uma preocupação, sim, que teve lá o seu trâmite legal, aconteceu, agora está em fase de execução, porque é uma área particular. Não tem o que discutir. Fase de execução, tu diz o quê? Vai ser pavimentado? Vai ser pavimentado. Isso já está... Não deve demorar para acontecer. Mas eu vou te dizer mais, a Armando Antonello, apesar de eu entender toda a importância dela, ela perdeu o tempo de ser feita, tá? Hoje, ela é importante, mas ela não tem mais a função que talvez tu esteja pensando que ela tenha. Porque ela tem muita travessa, né? E assim, ó, e ela já tá totalmente cheia de pessoas, de crianças, de fluxo de cidade, de quase central. Sim. Então, assim, ó, aquela ideia, vai desafogar? Vai, é uma opção para o momento. Tira do centro. Né? Mas ela tinha que ter sido feita há mais de 10 anos. Como eu falei, desde o tempo de 2010 até agora, né? São 12 anos, né? Então, assim, ó, agora, assim, além dessas intervenções que são importantes, que vão ajudar, mas não vão resolver, tá? Elas vão resolver por um tempo, tipo a Pedro Grandene, tá? Eu preciso começar a falar em perimetrais. E eu não tô falando de perimetrais porque eu pegue o mapa, que eu desenhe um quadrado lindo e maravilhoso e que não seja viável. Nós moramos numa cidade extremamente acidentada, tá? E eu me deparei com um plano diretor no mapa, maravilhoso, totalmente inviáveis. Onde tem... Que eu teria que fazer obras, viadutos, que a gente sabe que não tem viabilidade econômica para isso. Não tem dinheiro para tudo isso. Não tem dinheiro para isso. A Pena de Moraes, não daria para sair lá embaixo, perto do SAS, já? Não está traçada? Dá, mas aí a gente começa a entrar em outras questões, em desapropriações. Então, assim, ó... Ainda tem muita mas tem que começar. Ainda tem bastante coisa ainda. O que a gente fez, um dos trabalhos que foi feito no desenvolvimento da revisão do plano diretor, foi um mapeamento de todas as FRs do município, tá? Porque eu tenho... naturalmente, as estradas municipais, estradas antigas, elas foram acontecendo por quê? Porque o relevo proporcionava que elas acontecessessem ali. As curvas, é uma coisa óbvia, tá? É uma coisa óbvia, claro, pela facilidade de relevo, por questões de hidrográficas. Já estava pronta, né, o caminho? Pronto. Então, o que nós fizemos? Nós mapeamos tudo, tinha algumas que não tinham nomenclatura, esse foi um trabalho bem bacana, e hoje, quando o prefeito fala que nós temos 550 quilômetros, ele está falando com propriedade, porque isso está mapeado. Porque... eu entrei ali dentro e eu escutava informações da Secretaria da Agricultura, e falo isso, não estou falando deste secretário, eu falo de anos, tá? Que a Secretaria da Agricultura falava em 700, em 800 quilômetros de estradas para manutenção rural. Vamos conferir? 550, tá? Mapeadas, hoje mapeadas. Então, com esse mapeamento, eu fiquei com uma base bem estruturada para dizer aonde eu posso fazer as minhas perimetrais. Porque eu já tenho ela implantada, a viabilidade ela é muito maior, tanto pela questão de relevo, quanto se eu já tenho uma estrada, que prevê lá 20 metros, e eu quiser fazer uma perimetral de 40, a desapropriação ela é muito menor. Ela começa a se tornar viável para o órgão público. Onde talvez não tenha tantas edificações como tem as outras, né? Algumas vai ter, logicamente, mas é muito diferente de eu traçar uma linha reta, tá? E imaginar que ela é viável, sendo que daí eu tenho, sim, assim, desníveis gigantescos, que eu teria que fazer pontes enormes, obras de engenharia, que, vamos falar a verdade, não vão acontecer nem daqui a 100 anos. Não tem dinheiro para isso. Não tem dinheiro para isso, não tem prefeito que vai ter a coragem, mesmo que tenha dinheiro em caixa, de fazer isso.
Eu tenho que lidar com a realidade, com os pés no chão, com o que é viável e ir fazendo. E ir fazendo. A gente está com um advogado especialista em direito urbanístico, tá? Que está nos dando um auxílio na parte do texto da lei do plano diretor. Ele é da região, ele é de Caxias, ele foi secretário de planejamento de Caxias e ele participou da implementação das perimetrais de Caxias. E ele nos trouxe toda uma base de como foi, de como funcionou, e nos dando propriedade porque tu tem que pegar o que funcionou, né? Não é feio copiar o certo. Não, muito pelo contrário, é o que eu tenho te falado. O meu trabalho ali tem se baseado em experiências positivas, em ouvir o que as pessoas querem e dentro das possibilidades ir implementando, né? Cris, a gente sabe da dificuldade que é, e eu volto a dizer, eu acho que tu tem que ter mais gente para te auxiliar, senão tu vai correr daqui uns dias, porque por mais que o ser humano aguente um pouco, não dá para aguentar toda a vida uma carga dessa, né? Porque resolver o problema de 79 ou 75 mil pessoas é difícil, né? É difícil. Eu, assim, se me pagasse 100 mil, 200 mil por mês para ser prefeito, mas não quero nem pensar nisso aí. Não é uma tarefa fácil. Eu te diria que a gente está ali. O convite que eu recebi do prefeito foi um susto para mim por não ser uma pessoa que participou em algum momento da minha vida de política, sequer participei de campanha, né? Não pediu talvez pediu voto na família. E foi um desafio de missão, né? Sim. E eu vejo assim, apesar de muitas vezes ter vontade de virar as costas e ir embora, aquele pensamento de eu não preciso disso, tu também tem que entender que como ser humano, como cidadão que gosta da cidade que mora, a gente pode contribuir em alguma coisa. Responsabilidade, mesmo com responsabilidade, se é necessário dar cara a tapa, a gente dá, desde que eu tenha certeza do que eu estou fazendo, de que eu tenha propriedade do que eu estou falando, sabendo que eu vou atingir um número maior de pessoas. Cris, a secretaria está aberta para ouvir todos ali e continuar na verdade, nessa conversação para achar o melhor para todos? Como algumas pessoas acham que é muito difícil falar, né, esse tipo de conversa, o que acontece? Eu tenho muitas coisas para fazer e infelizmente eu não estou todo o tempo disponível, né? Desde a parte de cadastro, a parte de aprovação de projetos, a parte dos loteamentos, a parte dos projetos internos, passa muita coisa pela secretaria e eu preciso estar com a minha equipe, tá? É uma característica minha de poder também estar ali dentro. Acompanhar, né? Tem a parte do meio ambiente, tem a parte de fiscalização, então assim, são muitas frentes de trabalho e eu não estou 24 horas disponível para atender. Não porque eu não queira, porque todos os atendimentos são muito bons, é que nem eu te falei, eu tenho o lado da escuta, agora a gente fez um trabalho de divulgação das 21 comunidades, a gente foi nas 21 comunidades de pavimentação rural, e eu saí fascinada com o que foi feito. O povo gosta de falar e ser gosta de ser ouvido, e eu tenho uma capacidade de ouvir e de conseguir entender de que forma eu posso levar isso de volta para a secretaria, mas eu tenho que voltar para a secretaria e fazer esse trabalho. Se tu fala em relação a Pedro Grandene, eu já falei com diversas pessoas, ainda tem algumas que inclusive combinei hoje de manhã, que quero fazer uma visita, porque às vezes eu já estive em alguns locais lá, a equipe já foi praticamente todas. Eu sei que eles querem a presença da secretária e eu vou fazer o maior esforço possível para ir nesses locais, porque às vezes assim, eu vou com o topógrafo, eu vou com o engenheiro e a gente puxa a trena e mostra, porque às vezes é meio complicado, tu olha no mapa, tá, mas hoje tá aqui, mas quanto vai avançar? Fazer uma demarcação para que a pessoa comece a se preparar para isso, né? E visualizar. E se assim, o projeto, a base do projeto, ela já está ok e já está resolvida, mas não quer dizer que pequenos ajustes ainda não possam ser inseridos, né? E o estacionamento, que é uma briga do comércio, porque assim, você bem falou ali que é uma via de acesso, não é uma via para o comércio, mas está estabelecido, eles falam ali em 250
pessoas no trabalho já ali, né? É um número considerável. É um número se multiplicar por 4 chega a 1.000 pessoas, né? Se tu botar a Grendelli, então nem se fala, né? Mas é uma comunidade grande já, é maior que muitos bairros aí da cidade em termos de pessoas, né? Mas, assim, e merece todo o respeito. Com certeza, a gente sabe disso, né? E se alguma vez os ânimos se acirrou, faz parte da rotina do dia a dia, mas nada que não possa ser voltado a conversar, né? O estacionamento hoje, pela última alteração que vocês fizeram, quantas vagas tem nessa mexida que vocês vão fazer? Tu tem de cabeça? Não tenho de cabeça. Mas não é não, é muito mais. Na verdade, é uma informação que eu posso te passar. Até hoje uma pessoa me perguntou, porque o projeto ele foi construído com diversas prioridades, né? Mas o estacionamento, sim, era uma queixa e a gente tentou deixar o máximo possível, desde que não prejudicasse a questão de fluxo, de conversões de esquinas. Então, tem algumas coisas essenciais, parada de ônibus, coleta de lixo, vaga de idoso. Tem toda uma sistemática para funcionar, mas a gente preservou o máximo possível. Eu quero, sim, pedir para me passarem um levantamento preciso de quantas vagas tem hoje e quantas terão no próximo, depois da intervenção. Teve uma queixa lá que eu achei bem, assim, vamos dizer, pertinente, né? Que as pessoas disseram, tá, mas onde é que está o projeto? Como é que eu posso saber as coisas? O projeto mesmo vai entrar na licitação ou já existe um projeto, assim, no papel? Na verdade, não, existe tudo. Tá tudo pronto. Na verdade, o que eu mostrei foi uma imagem de satélite com a inserção do traçado. Não é um rascunho. Não, não, claro que não. Na verdade, o que eu mostrei é o que é mais fácil para as pessoas que não são conhecedoras da área entenderem. Visualiza. O que eu tenho lá, então, já em fase final de detalhamento, tá? É a parte de todo o pavimento, como é que ele vai funcionar, com o levantamento preciso de cada intervenção que tem que ser feita em cada propriedade, se tem muro para remover, se não tem, deslocamento de postes, tudo isso já está pronto, tá? Mas isso os moradores não tiveram acesso ainda diretamente, não, né? Não, e eu não acho que seja interessante. Não, porque é uma parte extremamente técnica, é um trabalho todo técnico, que é para a empresa que vai executar a obra. Assim, eu vou te dizer que eu, que não sou engenheira civil, sou arquiteta, também tenho certas dificuldades de entender algumas coisas. O que de fato eles precisam saber é o que eles viram hoje de manhã. Tá, mas me diz uma coisa, isso não causa dúvida? Não seria melhor tu dizer, não, tu quer ver, tá aqui, ó. Deixa a pessoa lendo lá, ou tirar cópia, ou coisa parecida. Tudo é público, né? Tudo é público. Eu não mas não vejo. Está disponibilizado ainda? Não, ele vai no momento do edital da licitação, que eu tenho uma previsão de até o final dessa semana, no mais tardar nos primeiros dias da semana que vem, o primeiro trecho ir para a licitação. Aí, então, o nosso escopo ele vai para a licitação, ele fica 30 dias no processo ali de concorrência, e quando eu tenho o vencedor da primeira etapa, entra a segunda etapa. Consequentemente, depois de mais 30 dias, a terceira etapa. À disposição, a Secretaria está, com certeza. Para qualquer um e para todos. Independente, não estou falando de Pedro Grendene, eu estou falando de maneira geral. Eu tenho atendido muitas pessoas dentro das possibilidades que o tempo me permite, logicamente, né? Lógico. Eu prefiro com agendamento, porque eu não gosto de deixar as pessoas ali esperando, né? Acaba... Tá em outra situação que às vezes não dá para atender. E tem diversas decisões que precisam ser tomadas, questões de recursos federais, a captação de recursos também é na nossa secretaria. Então, assim, tem muita coisa importante ali que eu preciso dar atenção. Eu sou uma só, né? Eu tenho uma equipe muito boa, obviamente. Ela é uma só, prefeito. Cris, 43 minutos nós estamos conversando aqui oficialmente, né? Vou te deixar com as considerações finais, principalmente assim, a gente vê que os ânimos estão acirrados, porque um não quer perder a calçada, outro não quer perder o estacionamento, outro tem medo que o seu comércio decline, e investiram muito, a gente sabe disso, tu é comerciante também na parte de vender os teus serviços, né? Tu sabe que é difícil, às vezes, tu ganhar um cliente, né? E eles já estão consolidados ali está uma via que é mais fácil ir ali do que ir no centro, numa ferragem no centro. Não tem onde estacionar, né? Tu dá 2 voltas na quadra, então tu já sabe que vai lá embaixo, lá tem onde ir, né? E foi se formando isso aí, e parece que aquele que dá aldeia já está se sentindo em meia cidade, né? Em termos de Porto Alegre ou Caxias. Porque às vezes é melhor tu ir lá,
do que ficar dando 2 voltas na quadra. Gasta muito mais gasolina e tempo, né? E te irrita pelo trânsito, né? Tu vai continuar recebendo essas pessoas e vai continuar conversando com eles. Isso. Sem dúvida, tentando fazê-los entender o que vai ser feito e mostrando para eles que o impacto vai ser menor do que eles estão imaginando. Que bom. Eu estou bastante tranquila com o projeto, acho que ele evoluiu muito, ele melhorou muito com a colaboração das pessoas envolvidas. A gente fez o melhor possível. A gente quer que eles se sintam valorizados e que eles entendem que eles vão ter talvez a melhor via da cidade. Que num primeiro momento pode não parecer, mas não vai demorar para eles terem essa visão. A obra em si, que eu sei que é uma coisa que preocupa muito, até em face do que tem sido as obras de maneira geral, e eu não falo de Farroupilha, eu falo de maneira geral de obras públicas. A gente está preparado para cuidar, a minha secretaria vai cuidar dessa obra de perto, tá? Ela é meio que um filho, assim. Menina dos olhos, para começar. Menina dos olhos, Então, chance de ter problemas como qualquer coisa tem, né? Mas nós estaremos atentos para que todas as decisões sejam tomadas o mais rápido possível, para que não pare, para que não atrase, para que os cronogramas sejam cumpridos. Mas tu acredita que em 9 meses a gestação de um nenê... Eu acredito. Vai dar certo? Eu acredito. Com todas as intempéries que nós temos, com todo... se fala muito em fios de cabos de internet, de luz, de água, que isso vai ser... Na verdade, a parte superior... A parte aérea, a gente já fez as solicitações, né, de deslocamento de postes, isso aí já está tudo bem encaminhado. Vai ser subterrânea não. A energia elétrica, não? Infelizmente, não. Por que não? Por causa do custo. O custo é muito alto. Ele é aproximadamente 20 vezes mais caro do que o superior. Gramado e Garibaldi pode, nós não podemos ainda. Eu gostaria. Mas não é inviável hoje. Hoje é inviável financeiramente, tá? Mas o resto, assim, não tem por que dar errado, tá? Tem... o que me preocupa mais é a empresa ganhadora da licitação não ter capacidade para fazer a obra. Que também é uma coisa que eu converso bastante com jurídico, com gestão, com o setor de compras, que é muito bom, nosso setor de compras, para entender, muita experiência, para entender de que maneira a gente poderia qualificar as empresas, e tudo acaba levando para um direcionamento, né, para uma escolha que não pode. Então, assim, o que me conforta é que por a obra ser de um valor maior, ela acaba atraindo empresas mais bem estruturadas, porque a gente tem situações acontecendo, tá? De empresas que ganham 4 ou 5 licitações e elas não têm equipe para trabalhar nas 4 obras, e aí tu tem que estar implorando, e tu não pode impugnar, tu não pode... Não anda, né? Não anda porque é a mesma empresa fazendo 4 obras e aí a coisa não flui, né? E a mão de obra está cada vez mais escassa. E a mão de obra está muito escassa. Então, essa é uma preocupação, sim, mas vamos ser otimistas e vamos acreditar que, pelo valor da obra, a gente vai atrair empresas de porte maior. E que, para te ter uma ideia, aquela primeira licitação que foi feita, que a gente acabou recuando, eu cheguei a fazer uma reunião com o engenheiro responsável pela execução da obra, e ele me disse que se em 30 dias ele não fizesse aquela obra, ele teria prejuízo. E ela tinha uma previsão de 90 dias, tá? E ele me deu toda a explicação com clareza. Te convenceu? Na verdade, ele fez os relatos de 300 metros de asfalto. Claro, tem que ter condição climática e temperatura adequada. Tudo tá? isso, né? É uma coisa... Que em Farroupilha não é tão fácil. Mas que daqui para frente, eu diria que até, se a gente falar em licitação agora, dia 20, por exemplo, até 20 de setembro, dali para frente, a tendência é a tu ter a condição climática favorável. Mas vamos chegar no inverno de novo. Não, mas isso vai ser feito antes do inverno. Mas não dá os 9 meses. Mas então o que eu quero te dizer assim, que... Ela me falou com todas as letras, se eu não pavimentar 300 metros em 30 dias, a minha empresa entra em prejuízo, tá? Por quê? Porque tem maquinário, porque tem pessoal, tem usina própria, né? E ela era uma obra de um valor menor. Por que do cancelamento daquela licitação? Aquele trecho a gente fez sem alargamento nenhum, consequentemente, estacionamento nenhum, tá? Porque aquele
a escolha também não foi por nada. Aquele primeiro trecho é o trecho que eu diria que tem edificações mais antigas, tá? Que tem a maior dificuldade de eu fazer alargamento. Então, o que a gente pensou? Não vamos fazer alargamento nesse trecho, porém eu não vou ter estacionamento. E aí eu escutei a comunidade. Não tá bom. Tá, então vocês concordam que com a lógica do processo, então vamos trabalhar, então vamos recuar, tu me falasse que não é feio, eu também não acho feio recuar. A gente recuou e viu quais as possibilidades, e não foi fantástico, porque ali é um trecho comprometido por edificações mais antigas, que tem lá o seu direito. Só que aí eu também entro naquela questão, o que a rua é pública, eu preciso passar, o que vem antes, qual é o direito? Se eu já tenho planos diretores muito antigos que me falavam dessa necessidade, sem tecnologia, já se identificou a vocação de como uma das entradas mais importantes da cidade. Então, não é uma coisa que eu posso simplesmente jogar pela janela. Eu tenho que desviar o tráfego pesado? Sim, eu preciso desviar o tráfego pesado dali. Mas até isso acontecer, ele vai continuar passando. Então, eu fazer só uma correção no asfalto não ia resolver. E tem mais uma coisa bem positiva, que não está sendo falada, que é o paralelepípedo que vai ser removido e que vai pavimentar as ruas do bairro São José, que estão há mais de 40 anos aguardando pavimentação. Então, tem um monte de movimentos positivos ali, que acabam não sendo vistos pela grande maioria, né? Da mesma forma que eu tenho ouvido, que eu tenho sido xingada, que eu tenho sido criticada, eu recebo, não só eu, como as pessoas da secretaria e o prefeito e outros secretários, a gente recebe muitos, toca a ficha, a gente tá junto, a gente concorda. Claro que é aquela coisa de que são pessoas que não ficam se posicionando publicamente. Esse é o problema de cima do muro. Cris, mas eles acabam nos passando um feedback positivo de que a obra deve acontecer, que ela vai ser positiva. Sim. Cris, hoje nós estradulamos aqui, dá para fazer 2 programas, né? A casa está à disposição para as próximas vezes que tu precisar e quiser vir aqui para nós esclarecer. Tá bom? Muito obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos.